E a gente vai ver agora quais são as propostas dos presidenciáveis para a criação de mais vagas de empregos, assunto que estamos tratando nesse momento. Começando pelo ex-presidente Lula, candidato pelo PT. Nova legislação trabalhista de extensa proteção social, como você vê na tela, prometendo atenção aos autônomos. Retomada dos investimentos da indústria e novas bases tecnológicas e ambientais. A reforma agrária, estímulo à economia solidária. Vamos chamar então o Leandro Rezende para conversar com a gente. Leandro, esse programa de emprego do presidente Lula, que aliás a gente sempre diz aqui, não é um programa, são linhas gerais, mas nessas linhas gerais já mostra aí, por exemplo, logo no início, uma crítica que o presidente Lula trouxe logo de início à reforma trabalhista, né? Logo lá no início da campanha o presidente falou que ia rever a reforma trabalhista, foi orientado, olha, não é bem assim, presidente, a reforma trabalhista não é de toda ruim, por exemplo, regulamentou o trabalho remoto, que era importante, foi importante durante a pandemia, mas o ex-presidente Lula tem aí uma ideia muito correta de entender que muita gente está de fora dessas legislações, por exemplo, entregadores. E eu acho que é isso que ele quer dizer aqui, nova legislação trabalhista de extensa proteção social, prometendo atenção aos autônomos, por exemplo, né? Luciana, você toca num ponto fundamental que fazem parte da economia hoje brasileira, os entregadores, os motoristas de aplicativo, e uma legislação para esses profissionais é algo que está no horizonte de alguns presidenciáveis, é algo que se insere mais do que no debate dos presidenciáveis, né, no que será o futuro da economia e das relações de trabalho no Brasil daqui para frente, por conta das mudanças das profissões e tudo que a gente tem vivido enquanto transformação da sociedade. Mas isso do final da sua colocação, mas do começo dela, olhando para como foi, né, um jogo de tira e bota na proposta de governo do ex-presidente Lula no que diz respeito à reforma trabalhista. Eu estava aqui olhando para baixo porque eu estou checando a data exatamente em que o plano de governo do ex-presidente Lula foi alterado para poder retirar o trecho que falava sobre a reforma trabalhista. A proposta inicial que foi apresentada pelo PT falava especificamente em uma nova legislação revogando a reforma. Depois, os partidos aliados ao Partido dos Trabalhadores, né, tiraram essa ideia de revogação e passaram a tratar de uma maneira mais amena a esse tema. E agora os planos de Jair Bolsonaro, né, do PL, para a geração de empregos. Vamos lá, bota na tela. Estímulo ao empreendedorismo com incentivo à liberdade econômica, modernização do Sistema Nacional de Emprego dentro da atual reforma trabalhista, independentemente de preconceitos ideológicos. É o que está aí. Gustavo Uribe, vou chamar o tradutor então. Gustavo Uribe, o que é independentemente de preconceitos ideológicos? Liberdade econômica, eu entendi da reforma trabalhista, mas o que é independentemente de preconceitos ideológicos? Acho que nem Paulo Guedes sabe, Luciana, porque é tão generalista que não diz nada. O que a gente pode saber a respeito de criação de empregos está atrelado à atividade econômica. Se a gente tem uma atividade econômica grande, um crescimento do produto interno bruto, o mercado fica aquecido e aí contrata mais. É mais ou menos o plano que tem sido visto atualmente pelo ministro Paulo Guedes e pelo Ministério da Economia. Nós temos um reaquecimento da economia depois da pandemia do coronavírus e a geração de emprego crescendo. Nós estamos num patamar que é o menor patamar desde 2015, anos de Dilma Rousseff. Então, a ideia da política econômica que tem sido defendida pelo ministro Paulo Guedes, que é praticamente o coordenador da campanha econômica na parte de economia de Jair Bolsonaro, é você tentar alavancar o PIB, tentando dessa forma oferecendo crédito às empresas e beneficiando o ambiente de negócios para que você tenha uma geração de empregos. E aí sim tentar cumprir alguns pontos da reforma trabalhista que acabaram não sendo colocados de pé por problemas, sobretudo em relação à pandemia do coronavírus, algumas desburocratizações, algumas regulamentações que ficaram de lado. E aí também tem a ideia, que é uma política de Paulo Guedes, que é a questão da reforma tributária. E a reforma tributária, que a gente sempre fala, pegando pola no Congresso Nacional, porque nunca vai para frente, ela traz alguns benefícios fiscais para o setor produtivo que pode permitir que se contrate mais na folha de pagamento. E agora os planos de governo do candidato Ciro Gomes, do PDT. Você confere nesse instante. O candidato promete geração de 5 milhões de vagas nos 2 primeiros anos de governo, a partir do que ele chamou Plano de Desenvolvimento. Ampliação dos investimentos públicos na construção civil, com foco em obras paralisadas.
Ô, Leandro, vem para cá, Leandro. O Ciro Gomes é muito elogiado por conta do plano de desenvolvimento. Ele tem um plano econômico consistente mesmo, estuda isso, publica livros. Mas toda vez que a gente pergunta algo, como vai fazer, candidato, então, como vai gerar 5 milhões? Ele fala, está no meu plano de desenvolvimento. E a gente fica meio até com medo de perguntar para entender como é que é possível isso. Às vezes é um pouco superestimado esse plano, Leandro? O programa de governo do Ciro e o Ciro fala em 5 milhões de empregos o tempo todo, né? Quem coordenou, quem montou esse programa foi o deputado Mauro Benevides, que tem uma atuação ligada à família Gomes, né? E ao Ciro especificamente, já trabalharam juntos. Tive uma conversa com o Mauro Benevides ao longo da campanha e o que ele me colocou, uma visão de país, é de um Estado indutor do crescimento da economia da nação, sobretudo investindo em obras de infraestrutura. Dessa maneira, a avaliação da campanha de que o país conseguiria crescer e, assim, esses 5 milhões de empregos seriam gerados. O debate de hoje que a gente vai assistir da TV Globo, né, que a gente vai acompanhar os desdobramentos, é certo que esse número mágico para a campanha do Ciro Gomes vai voltar a aparecer também. 5 milhões de empregos, tirar as pessoas do nome sujo, né, do SPC, e também tentar ali gerar desenvolvimento para o país. Algumas das propostas e da renda mínima, né, de R$1.000. São medidas que o Ciro falou bastante ao longo da campanha e hoje, nessa decisão para sua candidatura, ele vai apresentar mais uma vez. O plano da candidata do MDB, Simone Tebet, para a geração de empregos, a gente vai apresentar também agora. Fala, e você vai ver na tela, em criação de programas que incentivem a criação de emprego, como maior formalização das vagas e melhor remuneração, apoio aos polos agroindustriais e um governo amigo da iniciativa privada para maior geração de vagas. De novo, Leandro Rezende, Opa, Gustavo Uribe apareceu aqui, é você mesmo, a próxima vítima. Olha só, de novo a gente tem aqui, Uribe, um programa generalista, né? Porque a gente vai conseguir, amigo da iniciativa privada, vamos formalizar vagas e remunerar melhor. Ora, isso todo mundo quer, isso todo mundo vai falar. Como? É isso que a gente quer saber. A dificuldade é viabilizar, né, Luciana? O que tem um pouco, que é o programa de governo que foi elaborado pela economista Helena Landau, mistura um pouco do programa de governo de Jair Bolsonaro com o de Luiz Inácio Lula da Silva. Então é um pouco o social liberalismo. O que eles propõem? Eles propõem, primeiro, que você retome obras federais. A melhor forma, saindo de uma crise econômica, de gerar vagas é gerar na construção civil. Então é tentar retomar algumas obras, por exemplo, do que era o PAC, obras federais que ficaram paradas, que você consegue contratar os trabalhadores que não têm um nível de instrução muito alto. Mas, ao mesmo tempo, programas de instrução para trabalhadores da iniciativa privada. Então, você teria programas de formação em que eles poderiam trabalhar em obras públicas, mas, ao mesmo tempo, se instruírem para outras atividades profissionais. E a questão dos informais, que é um grande problema que nós temos no país. Você tem um mercado informal que é muito grande, só que são pessoas que acabam ficando nesse mercado e acabam não se profissionalizando. Então, é uma tentativa de profissionalizar o mercado informal para que, finalmente, eles consigam a carteira de trabalho e tenham direitos trabalhistas respeitados pelos empregadores. Então, a ideia é uma mistura de um pouco dos dois, um pouco da linha liberal, mas, ao mesmo tempo, com uma preocupação social. Luciana, eu não me preocupei de você perguntar para o Uribe, porque ele navega em qualquer tipo de mar. Sabe como que eu sei isso? Ele já eternizou a expressão nadar de braçadas e toca o barco. Então, pode, qualquer pergunta que ele navega bem, viu? Bora, Uribe, depois eu vou te perguntar os números da Mega Sena que está acumulada. Ah, meu Deus, se eu soubesse, eu já nem estava aqui, Luciana, eu estava no Caribe. Essa onda ele não pega. Obrigado, Uribe.